Já comecei emocionada aqui já. Feliz de estar com vocês. Não era pra chorar, era só pra passar essa música que é tão linda. Vamos lá, né? O nome dessa música é Tudo Que a Fé Pode Tocar, que é um pouco do que eu gostaria de falar com vocês hoje. Deixa eu me recompor. Pronto. Nós vamos falar sobre o luto e eu preparei um tema, algumas coisas bem importantes, eu acho, porque muitas pessoas que me procuram, muitas pessoas que estão aqui, né, eu sei que carregam as suas dores e acho que eu tô emocionada porque essa semana teve uma colega, enfim, que fazia muito tempo que a gente não se via, mas que é uma pessoa que fez parte da minha história, que perdeu um filhinho de 6 anos. E aí, como mãe, a gente se coloca no lugar, né? Enfim, e tantas outras perdas de amigas, de pessoas, dos meus pacientes. Então, eu tava preparando e pensando, né? Em tantas pessoas importantes, enfim, que fazem falta na vida da gente. Essa semana, de modo especial, eu já falei aqui isso em algumas lives e existe uma frase, uma palavra no luto que a gente chama reação de aniversário. O que é reação de aniversário? Reação de aniversário são emoções que retornam diante de datas, né? Sejam de datas comemorativas, como o Natal, como o Ano Novo, como Páscoa, Dia das Mães, né? Aniversário de morte e aniversário de vida. Essa semana, nessa terça-feira, agora dia 21, a minha irmã, alguns sabem aqui que eu perdi já uma irmã, ela estaria fazendo 45 anos de aniversário, né? Então, os anjos do céu aí vão estar comemorando lá junto com ela. Estaríamos, se estivéssemos aqui, ela estaria fazendo 45 anos. Estaríamos fazendo festa, mas eu sei que do jeito que a bicha era festeira, ela vai ter festa lá. E eu escolhi para a data do dia 21, que é a data do aniversário dela, fazer uma das coisas que ela mais gostava de fazer, que era trabalhar, que era ajudar pessoas. A minha irmã era fisioterapeuta, ela foi uma das primeiras doulas aqui de Cascavel, ela trabalhava com gestante e uroginecologia, e ela gostava muito de criança. Então, pensando nela também, que no dia 21 eu estarei com um curso, uma palestra, na verdade, que é uma fala lá no céu. Uma fala no céu, eu fui ler aqui que a Sandra escreveu. Eu vou fazer uma palestra sobre o luto infantil. Que eu quis fazer um momento nessa data, enfim, para poder passar para os pais, para os professores, para os psicólogos, como que a gente pode acolher as dores das crianças? As crianças que perdem tantas coisas, né? Então, eu vou deixar, tem ali no meu Instagram, mas vai ser pelo Zoom, tá? Então, quem não é daqui de Cascavel, tá super convidado, super bem-vindo. Para quem tem criança em casa, para quem trabalha com criança, seja professor, seja psicólogo, seja assistente social, quem for, como que as crianças compreendem. Agora o DSM teve uma alteração aí nas nomenclaturas e a gente tem o transtorno do luto prolongado e nas crianças é um pouco diferente do adulto. Então eu vou estar falando tudo isso e que fase que a criança entende, como que as crianças entendem o processo do morrer, agora nessa sexta-feira, tá? Então ficou um preço super acessível, mesmo pra gente poder chegar a mais pessoas. Convidem aí, mandem, tá lá no meu feed pra vocês estarem aí acompanhando quem tiver interesse, tá? Quem tem criança em casas. Mas os meus filhos nunca passaram por isso. E aí eu tenho uma coisa bem ruim pra dizer. Quem nunca passou pelo processo de luto vai passar.
se estiver vivo. Então, o único jeito da gente nunca na vida passar por um processo de luto é a gente não estar vivo. É nós fazermos o luto de outras pessoas. Então, eu acho que é importante a gente já trabalhar isso com as crianças de uma forma que fique mais leve para elas, como elas vão passar, né, gente? Porque assim, o que fazer nessa hora, como é que eu conto para a criança, como que eu não conto, então tudo isso é bem importante a gente já, como adulto, saber acolher melhor, tá bom? Então todos estão convidados aí pro dia 21, tá? E não, a gente não fala pra criança do processo de morrer super falando da morte, aquela coisa macabra, super difícil, como foi para muitos de nós. Muitos de nós aprendemos questões sobre velório, sobre morte na marra, porque as nossas avós carregavam a gente no velório sem explicar nada, chegava lá, tinha aquela pessoa lá, enfim, né, toda deitada e a gente não entendia bolufas, e aí nunca mais foi falado nada sobre aquilo. E é isso que a gente precisa quebrar. As nossas crianças precisam compreender que diante da dor ela vai sofrer, mas isso não precisa ser traumatizante, né? Isso não precisa ser tão dolorido e carregar medos pro resto da vida. Quantos adultos a gente tem que não aparecem no velório por medo? Não é nem por receio ou porque não tá nem aí, é por medo. E é esse medo que eu não queria que as nossas crianças enfrentassem diante da dor, para que quando elas passassem pela dor do cachorrinho, do gatinho, do amigo que mudou de cidade, da professora que acabou o final do ano, né, nos ensinam exatamente, né, Lu, como se a morte fosse um castigo. E gente, a morte é algo natural, bem natural, sabe? Não é um castigo, é um processo. Tudo que nasce, um dia morre. E assim, literalmente simples assim. Entre o nascimento e a morte existe vida. E esse tempo, que é um tempo que a gente não consegue identificar, tá? E aí assim, como lidar com isso? É claro que não é fácil, mas como lidar com isso? E eu tenho um outro convite para vocês, bem especial, esse em especial para quem é aqui de Cascavel. Antes de eu falar aqui dos assuntos que eu quero falar hoje sobre o processo do luto, fiquem aqui, porque eu prometo que vai ser uma live bem com conteúdos para vocês. Agora, na Páscoa, lá no Jardins Cascavel, o Jardins Cascavel é um cemitério maravilhoso que tem aqui na cidade, né? Existe cemitério maravilhoso? Existe, gente. Os Jardins são um cemitério maravilhoso. É um lugar que transmite uma paz, assim, encantadora. Eu acho que é um dos lugares que eu mais sinto paz aqui na nossa cidade, né? Claro que existem outros lugares, mas o Jardins é um lugar lindo. E sempre quando tem alguma cerimônia, alguma Páscoa, Natal, eventos, enfim, datas comemorativas, o Jardins prepara com muito carinho uma programação toda especial, tanto para os familiares de quem está enterrado lá, como também para outras pessoas que são convidadas. Deise, eu não tenho ninguém enterrado lá nos Jardins. Você também é convidado para ir conhecer o local, para conhecer como para identificar. Mas como é que eu vou lá num lugar macabro? Calma, gente, tá tudo certo. O lugar é lindo, como eu te falei, né? Então, na Páscoa agora, vai ter uma recepção para as famílias, tá? No dia 9 de abril vai ter um café da manhã, que geralmente são deliciosos. Boas-vindas comigo, eu mesma, né? Vou falar um pouquinho lá, vou fazer uma mensagem. E depois às 10 horas nós vamos ter uma celebração com o Padre Lucas, tá? E quem tiver criança, sempre eles têm um cuidado muito especial com as crianças. O ano passado eles pintaram ovinhos, fizeram um monte de coisa com coelhinhos, foi muito lindo. Então quem estiver aqui em Cascavel e puder fazer, né, quem gosta, quem quer participar de uma celebração religiosa, tá aí o convite para vocês, para estarem nessa celebração lá nos Jardins, tá bom? Muito bem, gente. Eu queria falar hoje para vocês um pouco dessa questão de todo o movimento do luto, enfim, e o quanto a gente precisa cuidar desse processo do luto. Se a gente faz um machucado, ralei meu joelho, né, caí em tal lugar, ralei o joelho e tal, normalmente a gente vai fazer cuidados. A gente vai passar, antigamente passava mentiolate, né? O Johnny que ardia. A gente vai passar um remedinho, a gente vai limpar, a gente vai, se tiver que fazer lá um lugar para cicatrizar melhor, um machucado, eu vou passar mais coisas, pomadas, etc. A gente cuida daquilo que a gente machuca. Só que às vezes a gente não cuida daquela dor que tá aqui dentro. Nós temos esse movimento muito forte na nossa cultura de que a gente tem que dar conta de tudo.
A pandemia, ela deu uma quebrada nisso, ainda bem, né? Sei lá se a gente pode dizer que tem coisa boa da pandemia, mas essa foi uma das coisas boas. Por quê? Porque até então a gente tinha a sociedade do espetáculo. Tudo tem que ser lindo, maravilhoso, a gente tem que estar sempre sorrindo, feliz e contente. E a pandemia veio pra gente poder falar assim, uai, eu tô com medo. Nossa, eu não sei se eu vou dar conta. Nossa, eu tenho alguns receios. Então, a pandemia, ela veio fazer a gente entrar em contato com aquilo que tá aqui dentro. Aquilo que tá incomodando, literalmente. Isso foi muito bom, porque a gente sai da sociedade do espetáculo, um pouco, pelo menos, né? E aí, só que ainda assim, a gente encontra as pessoas com uma resistência muito grande de falar e de tratar as suas dores emocionais. Buscar ajuda. Eu preciso falar sobre o que eu sinto. Ah, mas eu tenho que falar com os meus familiares? Talvez não é com os seus familiares. Até porque os seus familiares talvez também estão na mesma dor, ou numa dor parecida, ou eles não têm o preparo para isso. Então, eu posso procurar recursos, e devemos procurar recursos. Na igreja, lá com o pastor, com o padre, com a irmã, com alguém que ajuda, com pessoas ao nosso redor, com a vizinha, com a amiga. Mas falar sobre o que estamos sentindo. E mesmo eu conversando com outras pessoas, Deise, está tão difícil, não dou conta, ninguém está me entendendo, as pessoas não me compreendem, procure ajuda profissional. É para isso que os profissionais estamos aqui, tá? Não, eu posso tomar remédio já de cara? Veja, pode. Quem sou eu para dizer que você não pode tomar remédio? Mas existem algumas coisas aqui de dentro que o mentolate não cura, que o remédio não cura, mas que talvez a compreensão, a fala, a verbalização, a escrita, o grito, essas podem ser que ajudam e que amenizam. Às vezes as pessoas me procuram assim, né, no processo do trabalho do luto, eu vim aqui pra você me curar, me tirar essa dor. Eu não tiro a dor, eu acolho a dor, porque ela tá aí e a gente precisa olhar pra ela. Se você está passando por um processo do luto, você precisa olhar pra ela. E aí é sobre esse processo mais ou menos que eu quero falar hoje. O que é esse processo? Como que é isso? Como que demanda? Tem fases? Não tem fases? Quanto que é o tempo para isso? O que é considerado normal? O que não é? Nossa, olha só, já faz tanto tempo aí que você perdeu a sua irmã e você ainda se emociona. Então será que precisa tomar remédio? Será que não? Qual que é o limiar de diferença aqui? É isso que eu quero falar hoje um pouco para vocês identificarem um pouco essas diferenças aí. Então vamos lá. No primeiro momento, tá? Quando a gente recebe a informação da perda, principalmente se a morte não foi anunciada. O que é uma morte anunciada, gente? Esse termo, morte anunciado, a gente dá o termo para situações de doenças. Então, ou de doenças, ou enfim, alguma coisa que me leva ao entendimento de que aquela situação de morte possa vir a acontecer. Então, geralmente, numa doença, por exemplo, uma doença mais grave, enfim, que vai entrando num processo de terminalidade, os familiares eles vão passando por um luto que a gente chama de luto antecipatório, ou seja, eu começo a vivenciar o desespero da perda antes da perda acontecer. Poxa vida, né? Essa pessoa tá doente, essa pessoa teve tal problema, tá internado, pode ser que não volta, vai ter que fazer cirurgia. Então, eu vou pensando na possibilidade da não vida dessa pessoa contínua antes dessa morte acontecer, ok? Então, isso é uma morte anunciada. Quando eu tenho a morte anunciada e a pessoa vem a falecer, geralmente aquele primeiro desespero de quando a morte não é anunciada, que eu já vou falar, ele é menor. Por quê? Porque o desespero foi antes. O desespero foi lá na descoberta da patologia, na descoberta da doença, no acompanhamento, no médico, naquele exame que deu ruim, coisa parecida. Então, quando tem a morte anunciada, o desespero quando a morte acontece, ele é um pouco menor de quando a gente não tem a morte anunciada. Principalmente em algumas situações de crianças, de acidentes, de assassinatos, de morte por suicídio, certo? Então a gente tem uma notícia, um sufoco, um desespero, uma negação, é uma coisa tudo muito misturado. E aí o que acontece aqui é o que a gente chama muito de uma negação científica.
tá? Essa negação científica é o quê? O nosso cérebro, para nos proteger, para que a gente consiga continuar vivo nesse momento do desespero, ele dá uma anestesiada na gente. Essa anestesiada é uma coisa muito, muito individual para cada um, mas é assim, algumas pessoas, tanto que a gente às vezes, eu fico falando que um dia eu ainda vou escrever um livro sobre o velório, né? Às vezes a gente percebe lá, sei lá, a mãe da pessoa que morreu, uma criança, por exemplo, ou um adolescente, enfim, e a mãe é aquela que acolhe todo mundo, a mãe é aquela que tá puxando oração, a mãe, e aí as pessoas falam assim, nossa, que estranho, né? Olha só aquela mãe, nem sofre, nem gostava do filho, nem tá chorando. E essa mesma sociedade que fala isso é a mesma que, se essa mãe estiver desesperada lá, jogada em cima do túmulo, gritando, enfim, meu Deus, dá um calmante pra essa mulher, porque ela tá chorando demais. Tá? Não é sobre isso minha live hoje, mas já vou falar aqui de novo, que eu gosto sempre de lembrar. Em situação de velório, por favor, não entupam os familiares de remédio. Mas Deise, é muita dor. Eu sei que é muita dor. E nós, enquanto amigos, familiares e pessoas que amamos aquele que está ali sofrendo, a gente fica com o coração partido de ver aquela pessoa no auge da dor dela. Mas é o momento. Ela pode e deve, se ela tiver esse desejo de chorar, de expressar. Então, não podemos mascarar. E às vezes a gente dopa tanto as pessoas que depois ela como se aquele velório não tivesse acontecido, tá? Um dia, quem sabe, eu volto pra gente falar mais sobre isso, mas a situação de velório, gente, ela é importantíssima. E a gente viu isso no Covid quando não teve os velórios. O quanto fez falta. Por quê? Porque é um ritual necessário para acomodar aqui dentro aquilo que rasga o peito. Então, a pessoa fica um pouco anestesiada, e alguns ficam mais do que outros, porque o cérebro protege. É como se ele fizesse uma proteção para que essa pessoa dê conta de sobreviver àquilo que ela não queria morrer junto, né? Tamanha dor que ela tem, tá? Nesse primeiro momento, tá? A gente tem muitas pessoas junto na casa, muitas pessoas vêm visitar, as pessoas ligando, pessoas mandando mensagem, então aquele tumulto todo, né? Você volta pra casa, a casa tá com a cadeira vazia, a cama vazia, as coisas no lugar. De novo, outro recado. Coisas no lugar. Tem que chegar e já tirar tudo. Tem que chegar e guardar, gente. Não, cuidado. Tem vídeo sobre isso no meu canal lá do YouTube. Inclusive, vocês fazem favor de ir lá. Teca o sininho, faz aquelas coiseiras todas que tem que fazer no YouTube, tá? Tem um monte de vídeo lá e às vezes as lives, algumas lives eu também consigo salvar lá, ok? Mas, se você não é a pessoa que perdeu alguém, o principal ali da família, não vá na casa desta pessoa tirar as coisas daquele que faleceu. Mas tem que tirar pra ele não ver. Gente, vendo ou não vendo, tá doendo. Ok? Quem vai decidir a hora de tirar as coisas, de mexer nas coisas, de fazer todo esse movimento, que é muito difícil, que é um outro passo, que é mexer nas coisas da pessoa que faleceu, é os familiares. Então não compete a mim, né? Às vezes eu recebo assim, pessoas falando assim, né? Sei lá, a pessoa perdeu o bebê. E aí a hora que ela volta pra casa, alguém já foi lá e já desmanchou o quarto inteiro, já deu todas as roupas, já... Calma, como assim? Como assim? Essa mãe talvez precisa ficar naquele berço, vivenciando isso por um tempo. O tempo dela, tá? O tempo dela, um tempo natural, ok? Josi, a princípio sim, vai ficar salvo. Então, esse primeiro momento, gente, geralmente vem esse desespero, e a gente fala assim, às vezes as pessoas me procuram quando acabou de morrer alguém. Deise, fulano, faz 10 dias que morreu fulano, faz uma semana, você precisa resolver. Queria. Mas não tem como, gente. Entende? Que pra resolver, por isso que assim, alguns profissionais da psicologia não gostam de trabalhar com luto, porque outras coisas a gente resolve. Né? A gente ajuda a resolver o divórcio, a amenizar isso, a problemas do dia a dia, problemas do trabalho, né? A gente vai resolvendo algumas coisas de autoimagem, etc. Mas o problema da perda por morte de alguém, a solução é trazer a pessoa de volta. E essa solução a gente não tem,
né? A gente não traz a solução, a gente só ajuda a acolher um pouco a dor mais, para que a pessoa entenda esse processo de dor, já que ela se sente tão estranha. Porque é isso, inicialmente aquilo fica uma bagunça aqui dentro, tudo muito perdido, não me reconheço às vezes, não sei, eu acordo como se tivesse ainda, né, tudo muito bagunçado. Cada vez que acordo, bate um desespero, porque eu não queria acordar para enxergar isso que eu tenho que ver, que é a realidade da perda. Enfim, as pessoas com o tempo vão indo embora, vão começar a cuidar da sua vida de novo, vão voltar para suas rotinas e a vida lá fora continua. Às vezes, alguns enlutados me falam assim: eu odeio ver a felicidade dos outros. Como é que as pessoas continuam lá fazendo festa? As pessoas continuam dançando, bebendo, festando, jantando fora, estando com amigos, comemorando coisas. Se tá horrível tudo. E aí eu sempre gosto de lembrar. Pois é. Mas talvez em outros momentos, quando eu estávamos fazendo festa, rindo, trabalhando, fazendo as coisas do dia a dia, tendo uma vida normal, tinha outras pessoas enlutadas lá dentro do quarto, achando o mundo tudo muito difícil. Quando a gente entende que passar pelo luto é algo natural e não um castigo, porque a morte ela vai chegar para todos, porque isso faz parte da existência, a gente começa a entender que esse processo né, aqui que devasta aqui dentro, ele vai acontecer, mas a vida das pessoas vai continuar e a sua também vai voltar a continuar, nunca mais como era antes, mas ela também vai continuar. Só que no primeiro momento vem a raiva, vem medo. Então, nesse primeiro momento muito isso, medo, desespero, o que vai ser agora, uma anestesia, uma vontade de sumir, uma vontade de dormir, tudo muito bagunçado, tudo dói. Tá? O luto dói, gente. O luto ele é visceral, ele é físico. E tem várias pesquisas científicas que mostram isso, tá? O quanto essa dor, o fio de cabelo dói. Se antes eu levantava e fazia um monte de coisa, agora se eu consigo pentear o cabelo, já é bastante. Se eu consigo, sei lá, fazer um bolo, que antes eu fazia toda semana, hoje se eu consigo uma vez ou outra, já é bastante. Porque eu preciso de um esforço, o corpo dói, tudo dói, é um peso que dói. Então sim, a dor da alma dói fisicamente. Essa dor, a física, ela é a primeira que vai ficando de lado, ok? É o que eu vou falar pra vocês do que acontece num processo de um luto normal, de um luto natural. Eu não gosto muito da palavra normal porque eu acho tudo muito relativo, tá? O luto natural é aquele que a maioria das pessoas passam e não chegam a se tornar um luto complicado, tá? Um luto que precisa de uma ajuda, um luto que precisa de um suporte, de um medicamento, coisa parecida. Então, desde essa primeira semana, os primeiros 3 meses, primeiros meses, eu preciso me entupir de remédio, gente? Não, mas tá doendo, sim, né? Então, é doer de rasgar o peito, é doer na pele, é doer de não conseguir levantar, de não conseguir comer, ou às vezes querer se entupir de comida. Então, cada um vai ter uma reação diferente. Vai passando os dias, e aí a gente começa a entrar num segundo momento, né? Então, olha, nunca deixa de doer, você se acostuma com a dor, é mais ou menos isso mesmo. Nesse segundo momento, começam a aparecer as outras emoções. Então, inicialmente, uma tristeza profunda. Depois da tristeza, ela não vai ficando de lado, ela vai acrescentando outras emoções, como raiva de Deus, raiva dos outros, raiva daqueles que querem dar conselhos. Então, preste atenção nisso. Eu vou falar palavras lindas. Pra quê? Essa pessoa pode até ficar com raiva de você. Deus quis assim. Oi? Tá? Que Deus é esse que quis isso pra mim, olha a minha vida do jeito que tá, olha aquela pessoa que queria estar vivendo, enfim. Era a hora, mas não queria que fosse. Então, assim, mas desde o que a gente fala? Gente, quase não fala, tá? A pergunta é assim, se você tem que falar alguma coisa, diga, não seja forte, chore, põe pra fora. Eu não sei nem te dizer o que eu posso te dizer. Talvez isso é mais verdadeiro do que dizer, foi melhor assim. Mas eu só sei te dizer que eu quero estar aqui com você. Pra você chorar, pra você conversar. E você me diz, como é que eu posso te ajudar?
E, gente, eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas que a gente pode dizer a alguém. Você me diz como eu posso te ajudar. Por quê? Porque algumas pessoas querem falar, repetir. Ah, mas a pessoa já me contou como foi que o fulano morreu. Mas ela tá me contando pela milionésima vez. Ela tá contando pra ela. Você só escuta. Só escuta. Você quer ajudar? Escuta. Essa é a ajuda, né? Então, a pessoa precisa falar. E às vezes, gente, quando a gente fala, é como se... Sabe criança quando assiste filme 1 milhão de vezes? A criança quando assiste filme 1 milhão de vezes, ela tem alguma coisa lá naquele filme que ainda não encaixou dentro do cérebro dela, que ela não entendeu, que ainda não acomodou. Então ela precisa assistir. Acomodou. Quando acomodou, ela vai mudar de filme. Ok? Então, o nosso cérebro é mais ou menos isso. Algumas pessoas precisam falar. Outras pessoas já não querem falar. Outras pessoas, elas vão pedir pra você assim, vamos tomar um café, vamos falar de fofoca, sei lá, vamos falar do Lula e do Bolsonaro, vamos brigar de política, vamos falar qualquer coisa, só não quero falar disso. Porque eu preciso sair um pouco disso. Vocês entendem que assim, não é você não falando que não vai fazer a pessoa lembrar, e não é você falando que vai fazer o melhor. Pergunte pra pessoa, tá? Pergunte pra pessoa, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer? Bom, nesse segundo momento, que aí eu quero dizer, quando eu falo de momentos, gente, é porque não existe muito assim, tempo de meses, tá? Tempo de dias, não existe isso de meses ou de dias. Existe momentos que a gente vai vivendo diferente. Então, assim, tem algumas pessoas que é antes, algumas pessoas que é depois, entende? A gente vai fazendo situações diferenciadas para cada um, tá? Bom, aí a gente vai... nesse segundo momento que a gente passa, geralmente, o que a gente percebe? Existe uma agonia de ansiedade, tá? De tentar alcançar algo que eu não alcanço. É muito louco isso, porque assim, eu quero fazer coisas e eu não consigo, eu não tenho forças para isso. Eu preciso... Aí aqui eu já comecei a voltar pro trabalho, já comecei a tentar voltar pra vida normal, mas aí eu não me encaixo mais na minha vida normal. Eu não me encaixo mais naquilo que eu fazia tanto antes. Eu já não me encaixo mais naquilo que fazia super sentido e de repente agora não faz mais sentido nenhum na minha história. Então, aquilo começa a ficar bagunçado. E é nesta hora que muitas pessoas acabam procurando assim, tipo, eu tô estranha, eu não me reconheço mais, eu não sou desse jeito, eu nunca fui assim, eu tô ficando louca, eu saio nos lugares, eu adorava estar com pessoas e agora eu não quero mais, eu gostava daquelas pessoas e agora não tenho mais vontade de ficar com elas, eu adorava o meu trabalho e não gosto mais, tá? Então, aí essa bagunça e a solidão fica muito evidente nesse segundo momento aí. Aqui eu tô falando assim, gente, mais ou menos 3 meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tá? Desse processo todo, né? Olha aí, ó, alguns falar me ajuda, não existe dor mais aguda que não supere a saudade de quem partiu, né? O tanto que amamos, realmente é uma dor avassaladora, né, Ana? A escuta sim é o melhor remédio, né? É muito isso mesmo. E aqui, bem isso aqui que ela tá falando aqui. As pessoas, quando chegam nesse segundo, terceiro, quarto momento, não querem mais falar sobre isso. Aqui temos um problema, porque aqui a solidão bate. Porque lá nos primeiros meses, a primeira semana, primeiros 15 dias, 1 mês, 2 meses, as pessoas super compreendem você falando sobre aquela pessoa que morreu. Só que você continua lá na sua casa, na dor, certo? Sofrendo aquela dor. E as pessoas voltaram para a vida normal. Então, para a vida das pessoas, aquilo vai passando, porque elas não estão vivendo necessariamente. Elas sentem, sim. Então ela esqueceu a pessoa que... Não, gente, elas conseguem sentir, tá? Elas conseguem sentir, sim, dor, saudade, enfim. Olhem aí, gente, quantas perdas, né? Vocês que estão escrevendo aqui, são muitas perdas. Só que as pessoas aqui nesse, mais ou menos uns 3 meses, 2 meses, 4 meses, as pessoas já voltaram para a vida delas, tá? E você ainda tá na dor. E aí quando você quer falar sobre a dor, algumas pessoas não sabem como lidar com isto. E aí elas fazem o quê? Ficam só mudando de assunto ou se afastam de você. E se afastam de você não porque não gostam mais de você, ou porque não querem ficar na sua presença, mas talvez elas se afastam de você porque elas não sabem como lidar
com a dor delas de ver você, que é uma pessoa que ela gosta, sofrendo tanto. E ela não conseguir ajudar. Não ter... não saber como te ajudar. Porque, gente, tem uma coisa que a gente adora. É ter controle, né? É ter controle, eu faço isso, faço aquilo, enfim. E aqui, neste caso, a gente não tem controle. Então, assim, tudo que eu falar pra pessoa, talvez a pessoa não vai gostar. E aí, então, eu vou falar o quê? Então, assim, vamos chamar a fulana pra um aniversário, pra um jantar. Ai, mas daí a fulana vai ficar falando do fulano que morreu. Mas e aí, eu não sei o que eu vou falar. Daí eu fico tão constrangida com a história que aí acho que é melhor a gente nem convidar. E aqui começa um movimento, tá? Infelizmente, isso que eu tô falando não é exclusivo de uma ou duas pessoas, tá, gente? Então, o quanto a gente vai... A pessoa vai sentindo muito, a solidão aqui fica evidente. Também um pouco necessária para eu voltar e olhar para dentro. Deixa eu me descobrir aqui. Deixa eu entrar em contato comigo e olhar o que é que eu tô sentindo. Quem eu sou? Quem eu sou depois que eu entrei nesse processo? Quem eu sou depois dessa dor? E essa é uma pergunta que talvez a gente demore anos para descobrir. O que eu aprendi? Talvez nada, talvez muito, depende de cada história, tá? Então a gente vai passando por muitas emoções diferenciadas, ok? Bom, a sociedade, ela não se sente confortável com o sentimento do enlutado. É muito isso, né, gente? As pessoas não sabem o que fazer, né? As pessoas não sabem o que fazer. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô me achando tão esquisita com esse batom clarinho, né? Passei um batom da minha filha aqui, ó. Tem nada a ver comigo, né? Ai, tô me achando muito esquisita. Quem tá achando esquisito também levanta a mão. Ai, catei o mais rápido que tinha ali. Você vai passar um clarinho? Não gostei. Né, gente? Olha aí, ó. A gente tenta mudar algumas vezes, não tem como. Coisa que não muda, né? Enfim. Aí, gente, depois a gente passa... para um terceiro momento, que é quando o nosso organismo, quando o nosso corpo, ele já começa a se ajustar aos poucos. Isso aí, cunhada, ó. Minha cunhada, gente, vende Avon, ela é gerente da Avon, que tem um monte de coisa linda, né, cunha? Por favor, batons novos. Esse aqui acho que é o pêssego da Avon, viu? Que eu peguei da Cássia. Muito bem, ela vive pegando os meus, né? Hoje eu peguei os delas. Enfim, aqui nada a ver também eu falar isso, né? Mas tá tudo certo, aqui eu tô me achando super esquisita. Muito bem. Gente, aí o terceiro momento, tá? É o momento do ajustar-se ao mundo e a pessoa que não está mais. Ela começa a faltar, eu vejo ela faltando em muitos lugares, tá? Essa pessoa, ela falta nos lugares. E aqui eu começo um processo lento de adaptação. Presta atenção, uma coisa bem importante que eu vou dizer aqui. Quanto mais dependência eu tenho da pessoa que morreu, mais difícil será para eu me ajustar a este mundo novo. Quanto mais dependência eu tenho da pessoa que faleceu, mais difícil é para eu continuar. Porque quem morre quando alguém morre? O que morre quando alguém morre? Como assim? Quando uma pessoa morre, gente, morre com ela muitas coisas que ficam aqui dentro. Se esta era a pessoa que fazia o banco, agora eu tenho que aprender a passar naquela porta e fazer o banco, ou a colocar o banco no meu celular. Se essa era aquela pessoa que arrumava o cabelo das crianças, eu vou dar alguns exemplos assim de situações bem difíceis de algumas pessoas, né? De alguns pacientes ou conhecidos, enfim. Pais, por exemplo, tá? E aqui, e depois de alguns relatos, vou falar uma coisa minha aqui, e depois de alguns relatos de alguns pacientes, eu comecei a ver a importância, já achava importante, né? Eu acho isso bem importante, assim, tanto de eu, enquanto mulher, saber quais são as funções
que o meu parceiro executa na minha casa, que a gente estipulou. Então, eu faço isso, você faz isso, eu faço isso, faz aquilo. Só que às vezes a gente fala assim, você faz isso e eu faço isso e eu não quero nem saber o que é que você faz. E aí, justamente por tanto esses relatos, que eu vejo a importância da gente pelo menos ter uma noção do que é que o outro faz. Relatos de pais, por exemplo, que falam assim, eu não faço a mínima ideia onde é que tem Tupperware nessa casa. Eu não faço a mínima ideia como é que faz, onde é que fica a roupa de balé, que roupa que meus filhos estão usando, que número de sapato que eles estão usando, qual é a conta no banco, quem é o meu gerente, quem era o gerente da nossa conta, que meu marido sempre ia, como é, aonde que ele gosta de lavar o carro, aonde que é a oficina daquele amigo que ele sempre falava que levava na oficina do fulano de tal, que eu não faço a mínima ideia onde seja. E aí o adaptar-se, gente, é redescobrir. Onde é que estava isso? Onde que guarda isso? O que eu faço com isso? Como que eu faço isso sozinha? Além de fazer as coisas que o outro fazia, que eu vou ter que aprender a fazer, eu vou ter que readaptar a coisas que fazíamos juntos. Então, sei lá, todo domingo a gente ia na missa e sentava naquele banco em tal lugar. E agora? Eu tenho vontade de ir na missa, de novo, ou de ir na igreja, ou de ir no culto. Mas agora aquele lugar, poxa vida, parece que eu não consigo mais entrar lá dentro, me dá um desespero. Mas eu tenho vontade de ir na igreja. Então vamos lá. O adaptar-se, aqui começa a adaptar-se. Acho que eu vou num outro horário no culto. Acho que eu vou lá na outra paróquia. Tá, fui. Tá, foi ruim, mas não foi tão ruim. Ok? Então esse é o adaptar-se. Eu não deixo de fazer o que eu gosto, que eu acho importante, mas fazer do jeito que a gente fazia tá tão doído que eu acho um outro jeito de fazer, tá? Detestava ir no banco, agora eu comecei a aprender, agora eu já tô até, feliz comigo, que eu já sei quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que isso, quanto que aquilo, quanto que é aquele aluguel que a gente recebe, quanto que é isso. Porque antes eu não fazia a mínima ideia. E aí eu vou me recolocando e, além de me recolocar, eu vou também fazendo coisas diferentes. Eu vou aprendendo a fazer coisas diferentes. A gente fala de luto assim. Então, no primeiro momento é um luto agudo. Tudo gira em torno dessa dor. Tudo. Tá bagunçado aqui dentro ainda, tá? Com o tempo isso vai acomodando. Mesmo a gente... Acomodar, gente, não significa esquecer, tá? Por favor, lembre sempre disso. Quando a gente fala a palavra superação, eu detesto um pouco assim essa palavra, né? Quando é que se supera o luto? Eu particularmente acho que nunca. A gente não supera, a gente convive. A gente convive com a nova estrutura de vida que a vida me proporcionou. Porque eu tive essa perda e eu tive que lidar com ela, ok? A mesma coisa vale para outros tipos de perdas, tá, gente? Para divórcio, coisa parecida, também passa por todos esses ciclos. Inicialmente é só aquilo, dói a alma, depois eu vou começando a acostumar, mas eu começo a ficar com raiva dos outros, das pessoas, enfim. Depois eu vou de novo achando assim, tá, vamos lá, vida que segue, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que adaptar a minha vida a esses processos, tá? Então, esse fazer as coisas, tá? A pessoa... Ajustar-se ao mundo que a pessoa não está, não é tão simples, porque a pessoa ela está em vários lugares, gente. Vários lugares. A pessoa está em vários lugares. Ela está no lugar da cama que ela dormia, ela está na cadeira da cozinha, ela está no sofá que ela tinha, ela tá lá no escritório, naquela cadeira, naquele lugar, ela está no meu local na igreja, ela está naquele grupo de amigos que agora não me chamam mais porque eu não sou mais casada, né? Não tenho mais um parceiro, entre aspas, aqui o casado. Enfim, o mercado que eu era o outro que fazia, e agora às vezes eu nem sei o que eu gosto. Às vezes vem perguntas até assim, eu lembro de uma paciente querida que eu tinha, hoje ela já faleceu. Mas ela, quando perdeu o marido, ela ficou viúva, ela falava assim, que ela se descobriu, aos quase 70 anos, algumas coisas que ela nem sabia que ela gostava e que ela nem sabia que ela não gostava. Porque ela já estava tão acostumada a comprar a marca X do pão que o marido gostava, a carne X que o marido queria. Então, tudo muito como ele gostava, e ele era bem tradicional, que quando ela começou, não...
mas eu não quero comer essa, porque essa aqui ele queria, então hoje eu quero uma coisa diferente. Olha, eu gostei disso. Olha, eu achei isso legal. Olha. E aí eu fui me descobrindo nesse processo, tá? Então, são várias coisinhas, olha aí, ó, segurar o Pai Nosso, a mão junto, né, aquele momento que era nosso. Então, a gente tem muitas coisas nossa com aquela pessoa que eu tenho vínculo. Porque o que é o luto, gente? O luto é isso, é assim, ó. Eu tenho um vínculo com alguém. Esse vínculo, ele vai me despertando afetos, amor, relações de prazer, de bom estar junto, e de repente esse vínculo é rompido, ok? Esse vínculo é rompido e aí vem todo esse sofrimento. Então, eu tenho vínculo com alguém que a gente vive coisas, e aí a gente vive isso, um gesto diferente, um carinho diferente, uma coisa diferente que era só nossa, e que, sabe aquele olhar que você fala assim, isso aqui, fulana, putz, a fulana não tá mais aqui. Cheguei em casa, vou ligar pra minha mãe. Minha mãe não tá mais aqui. Nossa, preciso contar. Bati o carro, vou ligar pro meu marido. Meu marido não tá mais aqui agora. Pra quem que eu ligo? Né? Então, a gente tem ações que a gente se pega, e agora? E agora, o que eu faço com isso? Pra quem que eu ligo? Então, esse é o momento. Pra quem que eu ligo? Eu tenho que pensar. Achar outro alguém, eu resolver, vou lá e faço. E a gente vai fazendo, tá, gente? A gente vai se ajustando às pequenas coisas, tá? Fazer o que faríamos juntos e gostar é normal? Eu não gosto de falar sobre, mas gosto de dialogar. Ui, gente, falei que eu apertei aqui sem querer. Fazer o que fazemos juntos e gostar é normal? Sim. Sim. Né? Cuidado com a palavra normal. Às vezes, assim, vamos lá. Quando eu faço isso, X coisa, eu me sinto mais próxima? Me faz bem? Sim. Olha só, gente. Eu gosto muito da frase, tá tudo bem, não tá tudo bem. O tempo todo. O tempo todo. Tá tudo bem, não tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, eu nunca mais ficar bem. Tá? Se permitam entrar em contato com a dor. A não ser aqui quem está passando por um luto. Aí, nos primeiros dias e meses, tá tudo bem, não tá tudo bem, tá? Não precisa fingir felicidade, tá doendo mesmo, é desesperador mesmo, ok. Mas vai passando o tempo, 6 meses, 7 meses, 1 ano, e aí eu continuo sofocando na dor e nada mais pra vida. Aqui não tá tudo bem, tá? Aqui não tá tudo bem. Aqui a gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção, tá? Porque isso pode ficar algo mais patológico até, ok? Então, vou fazer uma coisa. Eu até gosto, tá? Ela perguntou, né? Reação de aniversário. Como é o nome correto para as emoções que retornam diante de algumas datas, né? Reação de aniversário. Reação de aniversário, ela pode ser consciente, eu tenho ciência do que eu estou sentindo, ou reação de aniversário, ela pode não ser consciente, mas o corpo manifestar, tá? Então, exemplo. Então, assim, por exemplo, essa semana é uma semana que, né, quem tava aqui no começo da live eu falei, é uma semana que a minha irmã faz aniversário de vida, então eu vejo que é uma semana que eu tô mais emotiva, que às vezes escuto uma música bonita, já choro, vê um filme bonito, já chora e tudo mais, certo? Tenha consciência. Hoje, isso que eu vou falar, hoje eu já tenho mais consciência, mas quando começou, não. Já em compensação, no aniversário de morte da minha irmã, vou falar aqui um exemplo meu, que é setembro, e que já fazem 16 anos, esse ano vai fazer 17 anos, então já faz um tempo, mas todos os anos o meu corpo adoece. É também a época de flores, certo? E aí eu tenho alergia das flores, mas antes eu não tinha, né? Isso só aconteceu dos anos pra cá. Então, quando eu me dei conta, eu falei assim, aí, por que isso tá acontecendo? Né? Porque tão perto da data. Então, é o meu corpo reagindo. Então, mesmo que a vida esteja passando super bem, obrigada, o corpo faz uma pausa. É como se fosse esse movimento, tá? Não sei se eu respondi, acho que sim, né?
Muito bem, gente. E aí, a gente tem uma tarefa 4. O que que é a tarefa 4? O que que é esse quarto momento, assim, né? Que a gente vai passando, que entendam só que não tem datas, tá? E assim, eu tô falando aqui algumas tarefas do luto, alguns períodos do luto, um processo do luto. Lembrando sempre que esses processos, eles não são nada taxadinho certo. Eu só quero dizer que a gente tem momentos, tá? Então, os primeiros dias, meses, é avassalador, dói. Dói pra respirar, falta ar, dói pra dormir. Às vezes eu só quero dormir, mas não consigo dormir, o sonho é acelerado, tá? Tudo bem? Depois, as coisas começam a se aquietar. Mas aí tem dias que vem desespero. Que dias? O dia que eu vou ligar e a pessoa não tá mais. O dia que eu escuto uma música. O dia que... E aí eu começo a sentir... Começo a ressignificar algumas coisas aqui dentro de mim. Eu gosto daquele lugar, eu não gosto daquele lugar. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Tá? Então, depois disso a gente começa a ter que se adaptar a esse processo. Se eu já vivo um luto antecipado, tudo isso vai ser mais rápido. Se foi um luto repentino, tudo isso vai ser mais demorado. Se foi morte por suicídio, isso vai ser mais espaçado ainda, tá? Porque a morte por suicídio, ela vem acompanhado de um peso muito intenso, que é a culpa, que nunca é a culpa de uma pessoa só ou de ninguém, né? A gente fala de inúmeros e múltiplos fatores, mas a culpa, ela nos paralisa. Então, entendo que assim, quando eu falo que não tem data, gente, é porque depende, tá? Quando é um luto de criança, quando é uma doença, quando é alguém que eu já imaginava, porque assim, né, alguém colocou ali, minha avózinha faleceu com 104 anos e eu sinto saudade dela. Vejam, claro que eu vou sentir saudade dela porque ela foi importante, a gente tinha um vínculo. Mas tinha 104 anos, a gente já tinha essa noção de que está muito mais perto da finitude do que alguém de 5, alguém de 6, alguém de 15, né? Então, dói, mas o desespero é um pouco menor, ok? Bom, e aí o que é essa última tarefa, assim, inicialmente, pra gente falar de um luto elaborado, tá? Lembrando, um luto elaborado não é que a pessoa nunca mais vai sofrer, não é isto. A saudade vai existir, mas já não é mais desesperador. Eu vou continuar, mas ainda não me corrói, quer dizer, dói aqui dentro, mas eu tenho forças para continuar, tá? Então esse último momento aqui, último não, né? Sim, mas reposicionamento é um reposicionamento internos emocionais e seguir a vida. Então eu faço novos projetos, eu consigo achar situações que me deixam feliz de novo, eu consigo me reposicionar, tá? E eu já começo a entender que a minha relação de amor com aquela pessoa que morreu, ela não precisa ser rompida, ela é pra sempre. Isso é lindo, gente, porque é isso, tá? Aquela pessoa que morreu não morre aí dentro de você. Quem já me ouviu aqui, eu já falei isso 1 milhão de vezes e gosto de falar. Só morre mesmo quando nós somos esquecidos. E se a pessoa que você ama, porque o amor não morre. O amor, gente, não é físico. O amor é emoção, é pra sempre, enquanto você estiver vivo. E aquela pessoa estiver aí dentro, ela vai ver dentro de você. Então, quando a gente fala desse reposicionamento, é isso. Porque no começo, lá, quando tá acontecendo, e sei que muitos que estão aqui estão nesse começo, a gente não sabe o que faz com esse amor, que é tão grande que eu não consigo ver outra coisa. Por isso é desesperador. Depois, com o tempo, a gente vai mais ou menos arrumando esse amor. E por que a gente continua a vida? Porque o amor é algo tão lindo que a gente tem outros amores. E é pelos outros amores também que a gente precisa continuar. Por quê? Porque os outros amores, gente, também podem morrer a qualquer momento. E se eu ficar presa só na minha dor, mesmo viva, eu deixei de viver outros grandes amores, diferentes daquele que se foi, mas também outros amores. A gente tem amor por amigos. Eu tenho umas amigas aqui que eu amo tanto, tanto, tanto.
A gente tem amor por paciente, a gente tem amor por pessoas que a gente convive, a gente tem amor por irmãos, a gente tem amor por pais, a gente tem amor por os outros filhos, a gente tem amor por... A gente tem amor pra dar e vender. Então, o continuar é por mim, é pelo outro, que eu também amo, é também para aquela pessoa que não pode mais estar aqui. Não pode mais estar aqui. E não pode mais estar aqui, mas talvez queria estar aqui. Então a gente vive por elas, né? Que aí as coisas vão se acomodando aqui dentro e vão ficando mais leve. Por isso que a gente tem que seguir. Às vezes algumas viúvas, elas sofrem muito quando... Sofrem muito com a sociedade, tá? A sociedade é meio cruel. Quando elas conhecem uma nova pessoa. E aí as pessoas falam assim, nossa, já esqueceu o fulano. Não. A gente não precisa esquecer de alguém para amar uma outra pessoa. A gente não precisa disso. O nosso coração é gigante, gente. E a gente não divide coração. A gente ganha mais um. É igual quando tem filho. Eu tenho um filho. Geralmente é muito comum as mães de primeira viagem falarem assim, não cabe mais um filho no meu coração. Não cabe mesmo, meu amor. Tu não vai dividir esse coração. Tu vai ganhar outro coração pro outro filho. A gente não divide. Entende? A gente não divide. A gente fica ali. A gente posiciona ali. Tá? Ao mesmo tempo que eu sei que também muitas pessoas falam assim, eu voltei a trabalhar, eu voltei a sair, eu voltei a ver gente, e tem aquelas pessoas que ficam me julgando. Nossa, já esqueceu fulano? Vou falar uma coisa pra vocês. Muitos estão aqui agora, então nesse momento nós estamos em 107 pessoas. Sim, eu tava preocupada, não vai caber. Claro que vai, né? A gente não divide coração, a gente ganha mais um e a gente ama loucamente, tudo, é muito louco. Quando a gente pensa assim, eu não posso mais ser feliz, porque eu perdi alguém, então eu tenho que viver eternamente de luto. Eternamente de preto, igual antigamente as viúvas tinham que andar de luto, né? Não sei se vocês sabem, mas antigamente elas tinham que andar de luto, e na igreja só de luto, pra simbolizar que elas estavam eternamente de luto. Gente, vejam. Tem momentos do luto, o modelo de seleção pelas consequências é o quê? É a gente entender que o luto não tem fase. O luto é um ping-pong. Tem horas que eu tô pra dor. Choro. Tem horas que eu tô pra vida. Ai, projeto novo, coisa nova. Volto com a dor, aí escuto uma música, fico na dor, depois eu volto pra vida. Tá? Isso é natural. Natural. Isso acontece com todos que perderam alguém que ama. Tem dias que você vai estar Isso eu tô falando mais depois, tá? Não nos primeiros momentos ali. Mas você vai ter momentos que vai te trazer bem-estar. Não se sinta culpada por isso. Não se sinta culpado por isso. Eu tô bem. Meu Deus, me sinto culpado. Será que o fulano lá no céu vai achar que eu não gosto mais dele? Vamos lá. Nesse momento, vocês estão aqui comigo. Tá? Vou pedir pra vocês uma coisa bem, sei lá. Pensem aqui agora. Tem uma garrafinha aqui na minha mão. Tentem imaginar, neste momento, gaste todo o seu olhar e o seu cérebro para pensar como será que foi que o homem produziu esse plástico. Quem que será que o cara teve ideia? Quantas pessoas foram envolvidas para descobrir como é que fazem isso aqui? Né? Por que esse canudo é desse jeito? Por que fizeram dessa cor? Né? Vocês estão vendo que não dá pra ver, mas tem o Mickey. Quem aqui sabe a história do Mickey? Que, aliás, a história linda do Mickey, né? Do Walt Disney, ele tem uma história muito legal da construção do Mickey. Então, ok? Estão pensando nisso? Vou fazer uma pergunta pra você agora. Ao pensar nisto aqui, no Mickey, na história do Mickey, lá na Disney, no desenho, sei lá o que veio na sua cabeça. Você, por acaso, esqueceu das pessoas que, sei lá, que você ama? Esqueceu? Ao pensar nisso aqui, você esqueceu daquelas pessoas que estão lá na sala, que estão num quarto diferente, ou, sei lá, você está com teus filhos dormindo. Você esqueceu deles? Não. A sua atenção estava focada neles? Não. A sua atenção estava focada no que eu pedi pra você focar. O que eu quero dizer, gente? O fato de eu estar com a minha atenção voltada para outra coisa não significa, em momento nenhum,
que as minhas emoções deixaram de existir. Então, por favor, parem de dizer, ai, fulana já saiu, acho que nem ama mais o ciclano. Cada um é o único que sabe as dificuldades da vida e daquilo que carrega. Cada um sabe o quanto às vezes é difícil demais, se eu tô enlutada porque perdi meu marido, porque perdi um namorado, porque perdi uma filha, ter que ir na casa daquela pessoa que tá festando. Eu tenho que fazer um esforço pra ir, mas eu vou por mim, eu vou pelos meus filhos que querem ir talvez na festinha, eu vou pelo marido que quer não sei o que lá, eu vou por um monte de outras coisas, tá? Então, tá tudo bem aqui dentro, tá bombardeado, tá tudo bem. A gente não esquece, independente de onde a gente estiver, tá? Aonde estiver. A gente hoje, pelo DSM, o luto, ele já é considerado, agora recentemente, o luto como um transtorno do luto prolongado. Eu não vou falar disso aqui, eu já falei bastante, né, pro meu tamanho. Mas, sim, existem algumas situações que são maiores. E eu penso que algumas pessoas vão sair tudo diagnosticando errado, tá? Porque nem todo mundo estuda isso e aí vão sair fazendo muita coisa que não é legal. Então, antes de vocês se entupirem de medicamentos, que remédio que eu devo tomar? Se eu puder, né? Eu não posso, gente, eu não sou médica, quem vai dizer melhor é o médico, tá bom? Giancarla, minha querida, sim, vou deixar salva. O médico pode te receitar, não sou eu, tá? O único conselho, como uma estudiosa do luto há mais de 20 anos, que eu tenho a te dizer é: se for para tomar medicamento, se você não tomava nada antes, tá, gente? Se você tomava, continue tomando sua vida normalmente, né? Talvez agora vai ter que aumentar um pouquinho as doses, enfim. Mas, eu tenho resistência, tá tudo bem, enfim. Tome um remédio para dormir se você não está conseguindo dormir direito. Por quê? Porque o dormir é fundamental para o nosso corpo reagir melhor no outro dia também, tá, gente? Então, mas se não, espere um pouco, né? Ou tome aquilo que o médico receitar, mas não que a amiga vizinha mandou você tomar. Pelo amor de Deus, não fiquem se entupindo de medicamento que a vizinha deu, principalmente remédios psiquiátricos, eles dão efeitos colaterais. O que ajuda para uma pessoa não ajuda para outra. Então procure um médico especializado nisso, gente. E as pessoas têm, né? Eu comecei a live falando quando a gente precisa cuidar do nosso machucado, que eu faço no meu joelho, o quanto eu preciso também cuidar do machucado da alma, tá? Mas assim, cuidar do jeito certo. Às vezes eu tô com um problema, sei lá, no meu osso, eu não vou procurar o ginecologista, eu vou